compartilhar um pouco dessa caminhada com vocês, né? E que bom que nós temos dois homens aqui, né? Porque as danças circulares sagradas, elas não são só para as mulheres, elas são para os homens também. Até para que a gente não entre na polaridade, só masculino ou só o feminino. Nós temos dentro de nós o masculino e o feminino, né? Então, o propósito maior das danças é isso, é essa união do sagrado dentro de nós. E eu me chamo Fátima, eu sou terapeuta holística, mas antes de trabalhar com as terapias holísticas, eu fui professora durante 31 anos. Eu trabalhei com a educação básica, trabalhei com o ensino superior. E esse contato com o ser humano de muitos anos, porque ensinar é como o ar que eu respiro. Eu sempre amei e tive muito orgulho de ser professora das instituições públicas. Que para mim é algo muito sério, você formar seres humanos, né? E eu trouxe isso para o meu trabalho com as terapias holísticas, para os cursos que eu ministro, cursos de Reiki, barras de Axis, cursos de Magnified Healing, Light Healing, e com as terapias holísticas também. Eu trabalhei muito tempo com gestão de pessoas e continuo trabalhando também, porque eu penso que eu não diria o problema, né? O maior conflito das instituições é justamente a questão das relações intra e interpessoais. É a questão do ser humano entender que não precisa competitividade, não precisa enfrentamento, que é muito importante que as pessoas possam compartilhar dentro de uma instituição seus diferentes saberes, horizontalizar as relações para que o conhecimento se expanda e para que isso se torne algo maior para beneficiar o coletivo. A gente sempre tem que pensar na coletividade, porque quando nós entramos na disputa, quando nós entramos no individualismo, a gente quebra todo um processo de criatividade, de descobertas de coisas novas e entra nos conflitos uns com os outros. Então, eu sempre dei muita importância a isso. Durante todo o tempo que eu era professora, eu comecei a fazer esses cursos de terapias holísticas. O primeiro deles foi a formação em socioterapia, porque depois que eu terminei o mestrado, eu fiquei em depressão, porque eu achei assim que é uma ignorância muito grande tu ter que se violentar tanto para passar por uma banca, para ser validada nos teus conhecimentos. E já fui violentada também na entrevista para entrar, porque eles não aceitavam a linha de pesquisa que eu propus, que era para desconstruir todos os discursos, enfim. Mas eu banquei e entrei assim mesmo, porque senão não seria eu. Então tudo isso foi movimentando essas questões dentro de mim, e como educadora eu sempre briguei muito para que as pessoas respeitassem o ser humano na sua individualidade. Cada um tem a sua forma de ser, de agir, de pensar. O percurso de cada um é diferente, com ritmos diferentes, em tempos diferentes. É tempo de nós sairmos da matrix, da caixinha. Isso eu já falava lá no ano 2000, lá em 1984, quando eu peguei a primeira turma. Eu sempre escolhi as turmas mais difíceis, porque para mim ser uma educadora era isso. Era dizer para o ser humano, você pode, você consegue, eu confio em você, eu acredito em você. Como educadora, eu me esforcei para conquistar esse espaço dentro da escola, de alguém que acredita no ser humano e que olha para um ser humano e vê o potencial dele. Independente da forma, se ele é uma pessoa com deficiência, quem não tem deficiência de nós? Todos nós temos, né? Então, as terapias holísticas me ajudaram muito nesse processo. E quando eu me aposentei, eu resolvi seguir esse caminho. Então, hoje eu trabalho com Reiki, Theta Healing,
a Gripai e essas outras terapias, que é algo que me preenche, me alegra o coração e faz com que eu me sinta um ser humano melhor, ajudando outros seres humanos a descobrirem dentro de si esse poder interior. Tem um preço muito alto. Porque quando a gente mexe nas crenças dos outros, nós somos todos um, né? Ao mexer no outro, você mexe nas duas crenças também. Se você é um terapeuta holístico, as pessoas acham que a gente está vivendo, não, nós temos os nossos BOs também para resolver. Tem épocas que o bicho pega, as construções internas vão se movimentando e a gente tem que olhar para isso e trabalhar. Porque se eu me proponho a trabalhar no outro e não quero trabalhar em mim, então eu não vou ser verdadeira com as pessoas, né? Mas é isso, mas é muito bom a gente passar por esses desafios e depois conseguir respirar aliviada, saber que nós vencemos a nós mesmos. E todas as dificuldades que atravessam o nosso caminho, que surgem no cotidiano das nossas vidas, fomos nós mesmos que criamos. Tudo é sobre nós, não é sobre o outro. Nós criamos a nossa realidade. O que os outros fazem com a gente é o que nós permitimos. É isso. Então, a gente precisa sair do círculo de justificativa de vítimas e culpados e assumir, não existe culpa, existe responsabilidade. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que nós criamos na nossa vida. E nós podemos criar alegria, leveza, prosperidade, saúde, e olhar para os desafios como um convite ao crescimento interior e à expansão da nossa consciência. As danças circulares sagradas, uma jornada de autoconhecimento e cura. Esse projeto nasceu em 2008, quando eu comecei a trabalhar com as danças circulares sagradas, numa escola da rede municipal, com os professores. E nós fizemos um trabalho muito legal, foi uma proposta muito linda, que levou para esses professores também aquela coisa a sensação de que eles estavam sendo também cuidados, que eles tinham espaço também para desabafar, para liberar as emoções e para entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, né? Então, tem um pouco das danças circulares. Não é a mesma coisa, tá? Então, a dança, como toda e qualquer forma de arte, ela é uma maneira do ser humano expressar. Eu sempre digo que a arte é a expressão da alma. Você olha um quadro bonito, uma pintura assim, aquilo ali é a expressão da alma de um ser humano. As danças são propostas que curam, sejam elas dança de salão, dança cigana, dança do ventre, não importa. Todas essas propostas de trabalhar com argila, moldar aquilo ali, é você colocar também, é expressar a tua alma, o teu sentimento, as tuas emoções. E as danças, assim como toda arte, ela é uma forma de o ser humano se expressar. Então, na antiga Índia, Shiva, que é considerado para eles o criador do universo, é representado por um dançarino. E uma das imagens mais veneradas no mundo todo é essa imagem de Shiva dançando sobre as trevas, circundado por um círculo, por chamas e por anéis de fogo. Esse círculo de fogo ali que circunda Shiva, por esses anéis de fogo ali, representa o símbolo da destruição e da criação. Representa os nossos processos de transmutação. É uma parte que morre e outra que renasce. Porque o fogo é vida também. O fogo é o que trouxe vida ao homem também. Quando o homem descobriu o fogo, ele teve uma nova perspectiva de vida. Foi algo muito importante. Na Grécia, a mitologia antiga diz que a dança surgiu, a terra surgiu da dança de Gaia. A sabedoria chinesa considera que o que permanece realmente no universo
é a mutação. Eu não diria nem que o que permanece, que o universo é uma constante mutação, porque no universo tudo está em movimento constantemente. Da mesma forma, assim em cima como embaixo, dentro e fora, tudo está em constante mutação. Nada é estático. Os índios brasileiros sempre dizem que sem conexão com o céu e a terra, sem a dança, ela traz a conexão com o céu e a terra. E isso só acontece, essa conexão, através da dança. Porque esses movimentos que eles fazem, movimentam energias que permitem a eles fazer essas conexões, tá? Não vou prender muito nos slides, porque eu vou falar o que é mais importante. Se vocês quiserem, eu posso passar depois. As danças circulares, elas traduzem em gestos e movimentos os ideais que conduzem a vida que habita dentro de nós. Por exemplo, se nós olharmos essa toalhinha aqui, eu tive essa intuição de mandar fazer essa toalhinha aqui, com esses bonequinhos, o masculino e o feminino, todos de mão dadas num círculo, e dentro o grande sol central, representando a fonte criadora de tudo que é. Então, quando eu faço um trabalho de danças circulares, eu coloco a flor no centro, porque ela está representando a vida. Eu trabalho com as velas acesas aqui, porque para representar o fogo, que também é uma chama da vida. A água, os 4 elementos, na verdade são 5, Fogo, água, terra, ar e o éter, o prana, que é a matéria-prima que constitui todo o universo. Opa, vou deixar assim. Bom, então, independente de sexo, de crença, de cor, de raça, não importa. Quando nós estamos em círculo, o círculo ele traz a ideia de unicidade. E isso adquire uma força muito grande. Porque ali no círculo, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos em igualdade. Estamos em comunhão em torno de um propósito. Então, os povos antigos, eles dançavam para comemorar a colheita, como eu já falei para vocês. Eles criaram um ritual diário para que eles pudessem sempre ter momentos de estar em conexão com esse sagrado e sentir esse êxtase que eles sentiam quando dançavam na roda. Eles colocavam sempre um objeto no centro, porque o centro, eles acreditavam que o centro tinha o poder de atrair algo maior e trazer essa energia para os corpos deles. Então eles dançavam em torno de um objeto, atribuindo àquele objeto uma força que traria para a vida deles algo melhor, nutrindo os corpos, as mentes. Enfim, eles não sabiam definir como a gente define hoje. Então eles funcionavam pela intuição e pela sabedoria da alma. O fogo. Por que danças circulares sagradas? Bom, os povos primitivos já dançavam porque eles sabiam que eles tinham essa conexão com o sagrado. Eles perceberam que algo diferente acontecia quando eles dançavam em círculo. Então, o Bernard de Vosey, ele foi o grande responsável por trazer esse caráter do sagrado para as danças. E ele foi para uma comunidade Findon, na Escócia, e lá ele descobriu um grupo que buscava muito essa conexão com o sagrado. E lá ele introduziu essas danças em círculo. E daí ele começou a observar, eu vou botar aqui no modo avião, pronto. E ele foi percebendo, ele foi bailarino, ele era filósofo, professor de música, de dança. Ele já cresceu num meio onde as pessoas gostavam de dançar.
E quando ele conheceu a dança na roda, ele ficou entusiasmado com aquilo. Ele sentiu que deveria dar um pouco mais de atenção, porque até então para ele era só uma dança de roda, uma dança de ciclo. Mas ele foi dentro desse grupo percebendo que as pessoas entravam em êxtase, que tudo se tornava mais leve, que havia ali uma conexão com o sagrado. Por isso ele denominou de danças circulares sagradas. A filha dele depois deu continuidade ao trabalho dele, enfim, a gente não precisa se aprofundar tanto nessa história, porque depois eu disponibilizo para vocês, tá? Mas, em determinado, ele fala ali que um novo capítulo começou na minha vida, né? Quando decidi dedicar atenção às danças de rodas e às danças dos povos, que foi onde ele resgatou esse caráter sagrado. Então ali, as danças, eles que resistiram ao tempo, porque mesmo vindo tantos outros tipos de dança, essas danças sagradas, elas estavam na sabedoria interna do homem, na ancestralidade dos povos. Porque os povos primitivos deixaram isso para nós. E ele sentiu na alma dele a intuição de resgatar isso. Por isso ele fez ele criou esse sistema de danças circulares sagradas com movimentos específicos e coreografias criadas por ele. Elas têm todo um propósito. Os movimentos para a direita e para a esquerda representam, para a direita, o caminhar no mundo. O movimento para a esquerda, um aparente retrocesso. E o movimento para o centro significa que eu preciso buscar a conexão com a fonte, ir para o centro para me conectar à fonte e poder voltar para o mundo e continuar a caminhada. Elas sempre iniciam para o lado direito, depois o esquerdo, centro, sempre reverenciando a fonte. Tem várias formas de se dançar, várias coreografias. Então a gente vai experimentar um pouco disso e vai entrar no sentir. E quando a gente dança, a gente não movimenta só os nossos corpos no tempo e no espaço, mas a gente movimenta as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas crenças, os nossos padrões. Então, quando eu organizo um curso de danças circulares, um trabalho, como eu vou fazer aqui com vocês, cada dança tem um objetivo. Quando eu fiz a formação de socioterapia em Curitiba, por alguns anos, foi lá que eu tive contato com as danças circulares sagradas. Então, cada dança tem um propósito. Cada uma delas tem um objetivo e você dança internalizando aquilo ali e experienciando aquele propósito daquela dança. E depois a gente faz uma meditação para entrar na conexão com tudo aquilo que a gente trabalhou e deixar que possa ir. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse movimento das danças. Eu selecionei 3 danças para a gente fazer, vivenciar, experienciar, e depois de vivenciar as danças, de sentir a sensação que elas nos trazem ao nos movimentarmos, nós vamos trabalhar a meditação Luz da Transição, tá? Que é uma meditação que nos permite deixar ir embora aquilo que já não serve mais. A gente vai colocar o propósito de fazer a entrega daquilo que está nos sufocando, daquilo que está deixando a gente com dor nos olhos, precisando de fisioterapia, aquilo que está nos entristecendo, aquilo que faz a gente brigar. Meu Deus, eu não consigo esquecer isso. Faz parte.
né? Faz parte. O ego não quer soltar, porque às vezes é difícil. Sabe, tem pessoas que a gente às vezes diz assim, mas a fulana não se ajuda, não tem jeito daquela pessoa. Mas não é que a pessoa não se ajuda, gente. As pessoas não fazem isso por mal. Tem pessoas que realmente não conseguem se libertar da dor. Tem pessoas que se nutrem da dor, do sofrimento, da doença. Se tirar isso dela, ela morre. Isso é a vida dela. Então, quem somos nós para julgar? Cada um está como pode. E Deus é tão maravilhoso que Ele não julga, Ele não pune, Ele simplesmente ama cada filho do jeitinho que está. A natureza não dá saltos. A gente vai se percebendo, vai se observando no dia a dia. No tempo certo a gente vai soltar e vai deixar ir aquilo que precisa ir. Não dá para arrancar assim a força, as nossas crenças, os nossos padrões. O primeiro passo é perceber, observar, compreender aquilo que está acontecendo, nos percebermos na nossa caminhada e refletirmos até que ponto vale a pena a gente ficar apegado a determinadas coisas. Sejamos terapeutas, médicos, não importa, mestres, ascensionados, todos eles passaram por isso. É esse o objetivo, é dar a luz a nós mesmos, né? Esta é a nossa maior missão. Então, a gente vai fazer hoje 3 danças. A primeira é o Creme Apple, que é um dos florais de Bach, porque teve um curso de danças circulares sagradas que trabalhou uma coreografia para cada um dos florais de Bach. Então, hoje, a primeira dança que nós vamos fazer é sobre o Creme Apple, que é um floral que nos permite elevar a nossa frequência vibracional. Ela é uma dança bem simplesinha, tá? E nos permite já entrar nessa conexão. A segunda dança é uma música da trilha sonora do filme Quero Sentir que Estou Viva. Esse filme é muito lindo. Esse filme eu assisti pela primeira vez quando fazia o curso de salsoterapia. E se vocês puderem assistir, é muito bonito. Na verdade, eles traduziram Quero Sentir que Estou Viva, mas a tradução correta é Assim na Terra como no Céu. Que às vezes a tradução eles colocam outros termos, né? Mas enfim. E a professora na época fez uma coreografia para a dança, ou seja, a minha vida me pertence. A minha vida me pertence. O que os outros acham, o que os outros pensam ou deixam de pensar é problema do outro. A minha vida não é sobre o outro, é sobre mim mesma. Eu é que decido. Ninguém vai dizer para mim o que é melhor para mim. Eu não tenho que me violentar para agradar os outros. É necessário que a gente se permita ser a gente mesmo. Gostem os outros ou não gostem. Eu sempre fui chamada de louca, porque eu sempre pensei diferente. Eu sempre fui subversiva, porque eu pensava diferente de todo mundo, graças a Deus. Nunca vou caber numa caixa, numa matriz. Vou ser sempre louca, eu adoro ser louca. Porque isso é minha essência. Eu não gosto de concordar com as injustiças, com a discriminação, com as perseguições. Isso para as pessoas são natural, está tudo bem. Se para eles está legal, está legal. Mas eu não gosto, então eu vou ser eu mesma. Não é? Eu não conheço o posto, né? É tão bom a gente ser bocuda, né? É muito bom. É um enfrentamento, mas nós temos que ser autênticos, gente. Não faz mal. É porque assim, entre o que os outros acham que você é e o que você realmente é, tem uma longa distância. Nada melhor do que ser quem a gente realmente é. Eu não quero agradar mais ninguém. Eu digo que eu quero ser mal vista, mal falada. Porque eu quero ser diferente. É bom a gente ser bocuda, porque assim a gente faz os outros se perceberem também, né? Mas
é isso, cada um está como pode. Eu tenho direito de dizer como eu me sinto, eu tenho direito de questionar. Se o outro quiser seguir, ele segue como ele achar que é melhor para ele. E está tudo certo. A vida me pertence. E a gente faz uns movimentos para o centro e depois a gente vai dançando em pares, alternando as mãos. Porque você vai sempre ao encontro do outro, olhando nos olhos do outro. Para dizer que a sua vida lhe pertence, mas sempre que você precisar, quando você está no círculo, o outro vem para te ajudar. E você também vai entregar a sua mão ao outro. Então nós estamos sempre nesse movimento de solidariedade, de compartilhamento de emoções, de sentimento e de ajuda mútua, né? De empatia. Aqueles que ainda não conseguiram desenvolver também está tudo certo, é o possível para eles no momento. Uma hora todos vão despertar, né? E a última dança chama-se sorveiro. O sorveiro é uma dança que a gente vai fazer colocando a mão esquerda no ombro direito do colega. E vamos caminhar em círculo, né? Fazendo os passos da dança, né? 1, 2, 3, e a gente vai fazendo assim. O que significa o sorveiro? O sorveiro é uma dança russa, é uma árvore encontrada em bosques, uma copa muito linda, é uma árvore frondosa que tem frutos maravilhosos e que atrai os pássaros justamente pelos seus frutos doces e saborosos, assim como nós, seres humanos, atraímos os nossos semelhantes pela luz que a gente emana, pelo amor que a gente expande, né? Pela nossa luz. Quando a gente expande a nossa luz, a gente automaticamente dá permissão para os outros. Tem no discurso do Nelson Mandela, quando ele assumiu a presidência, ele falou sobre a nossa luz. Ele foi um grande exemplo, aquele homem, né, de amor, de humildade, de resiliência, de resignação. E ele disse, naquela ocasião, nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. O nosso medo mais profundo é o de sermos poderosos além da medida. Não é a nossa sombra que nos incomoda, mas é a nossa luz. E aí, você me pergunta, mas quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso e talentoso? E eu te pergunto, quem é você para não ser brilhante, maravilhoso e talentoso? Porque sendo pequeno, você não ajuda o mundo a ser melhor. Não há nada de grandioso em esconder a sua luz para não ofuscar o outro. Porque na medida em que você expande a sua luz, automaticamente você dá permissão para que as outras presenças também brilhem. E essa dança sorveiro, ela nos diz basicamente isso, né? Expandir a nossa luz para que, assim como essa árvore frondosa que produz frutos maravilhosos, quando a gente expande a nossa luz, o nosso trabalho dá frutos maravilhosos. Nós semeamos, colhemos os frutos e compartilhamos com as pessoas e ajudamos outros seres a crescer nesse caminho, tá?